Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francis, professor de Química, e eu trouxe então aqui, pessoal, um pouco do cotidiano das substâncias que a gente fala tanto, né? Dá um nome, classifica, chama de monoácido, chama de composto ternário e tal, mas e a parte cotidiana? E o que aquela substância faz, né? Ela é perigosa, ela não é? Ela é útil, ela não é? Ela ajuda em tal situação quanto ao meio ambiente, ela atrapalha? A ideia é falar sobre o dia a dia, então, um pouquinho ali sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Eu vou pegar os principais, né? A gente tem inúmeros ácidos importantes, ok? Inúmeras bases, sais e óxidos. Mas eu fiz um apanhado dos mais importantes, ok? Desse grupo que a gente vê no dia a dia. E então vamos falar deles. Vem comigo que eu vou te mostrar, tá? Por exemplo, o ácido mais comentado em qualquer prova, Brasil ou fora, é o ácido sulfúrico, tá? Sem sombra de dúvida, ele é o cara mais importante, tá bom? Francis, mas o que ele faz? Onde é que eu encontro ele? Olha só, uma coisa muito próxima da gente, em baterias automotivas, né? Porque é perigoso mexer na tal de água de bateria, tá? Galera, abrindo então ali, né, os tubetes que tem na bateria, por exemplo, né, aqueles, uns pequenos, na verdade, copos que tem em cada bateria ali, você vai ter uma solução de ácido sulfúrico em água, então nunca mexer, tá? Muito corrosivo, muito perigoso, certo? Então o sulfúrico, tanto que toda bateria, terminou, acabou a bateria do carro do meu pai, ou do meu carro, enfim, eu tenho que ir lá e dar a bateria antiga para pegar a nova, para poder, né, utilizar, perfeito? Porque aqui tem metais pesados e tem uma solução aquosa de ácido sulfúrico muito perigosa, muito, tá? Ele é um cara presente na chuva ácida. Francis, chove ácido sulfúrico? Sim, numa certa concentração, sim, tá? Então a gente tem a chuva ácida, que é aquela chuva com pH menor do que 5,5, tá? Os veículos ou até indústrias que consomem derivados do petróleo queimam compostos de enxofre, perfeito? Então você vai ter a produção de compostos de enxofre, esses compostos reagem com água e chove ácido sulfúrico, tá? É perigoso, se você, na verdade, ficar exposto a uma chuva muito ácida, sim, pode causar lesão, mas quem sofre muito, pessoal, é a fauna, é a flora com esse impacto de mudança de pH, tá? Então a gente pode ter morte de alguns ecossistemas, é uma coisa realmente muito impactante, tá? Ele é um poderoso desidratante. Se eu pegar, por exemplo, um açúcar pode ser chamado de carboidrato. Por que carboidrato? Porque nas proporções, pessoal, cada carbono tem uma molécula de água, ok? Numa questão de proporção. Pega a molécula de glicose, C6H12O6, simplifica ela, fica CH2O. Então o açúcar é um carboidrato, tá? Se eu colocar sulfúrico no açúcar, ele vai desidratar, ele vai tirar a água. Olha o que o açúcar vira? Carvão, ok? Francis, peraí, acabei de me lembrar, 70% de mim é água. Fato, verdade. Então, se você pingar na tua pele ácido sulfúrico, ele vai consumir 70% de você e faz uma falta gigantesca, tá? Agora, uma coisa que ele é muito lembrado é que ele é um catalisador. Lembra? Catalisador é quem acelera uma reação química baixando a energia de ativação. Perfeito? Esse é um cara chamado de catalisador. Muito bem, galera. Então você vai ter aqui ele sendo muito utilizado para muitas reações na função de aceleração, até para economizar energia. Eu quero fabricar, por exemplo, o éter, né? Essa foto aqui é de um modo que o éter era utilizado como um anestésico. Para fabricar o éter, você pode acelerar pegando álcool etílico, que é a matéria-prima, coloca gotinhas de ácido sulfúrico, ok? E um leve aquecimento. Pronto. Rapidamente você vai ter éter à tua disposição. Perfeito? Muito bem, galera. Então aqui, um outro cara super importante é o ácido clorídrico. Se você agora sair de casa, né, e for aí numa loja de materiais de construção e pedir assim, eu quero ácido clorídrico, eles vão dizer, não temos. Mas se você pedir ácido muriático, eles vão te entregar, vão te vender. Então o clorídrico tem um nome usual, um nome comercial de ácido muriático, perfeito? E aí no nosso corpo, ele está presente lá no estômago, a função dele é auxiliar na digestão. Ele baixa o pH e aí as proteases, as lipases trabalham com muito mais eficiência, tá? Então a função do ácido clorídrico é auxiliar na digestão, presente no suco gástrico. Francis, como é que ele não detona o nosso estômago? É que nós temos uma mucosa ao redor, ok? Essa mucosa impede um contato direto do H
HCl com a parede estomacal. Se por acaso a pessoa tiver essa mucosa consumida, tá? Ela vai ter uma lesão, porque o clorídrico ele vai ter acesso à parede estomacal ali. Isso é muito perigoso, perfeito? Vai dar aquela queimação, aquela azia. Francis, se ela é contínua, tá? É a tal da gastrite. Isso pode causar aqui, né, uma lesão muito grave, que vem a ser uma úlcera, por exemplo. Né? Se a nossa esfíncter cárdia, por exemplo, não funciona muito bem, eu posso ter refluxo. Então o clorídrico tem que ficar no lugar dele, que é no estômago, tá bom? Muito utilizado para limpeza pesada. A pessoa fez uma reforma, quer tirar restos de reboco, manchas de tinta. Ele vai lá e remove muito bem aquele resto de reforma que ficou na tua casa, por exemplo, tá? Então esse é o ácido clorídrico, nome usual por aí, ácido muriático. Mudando para as bases, uma base muito, mas muito comentada, muito importante, é a soda cáustica, tá? A soda cáustica tem um nome popular, né? Soda cáustica é o nome que se encontra no comércio, né? Chega no mercado e pede, eu quero hidróxido de sódio. Não vou dizer que não tem, tá? Você encontra lá na forma de lentilhas, né? Ok? A soda cáustica, usada na limpeza. Ela tem um poder de ajudar a destruir gordura. É que as substâncias alcalinas, pessoal, elas são por natureza desengordurantes, tá? E a soda cáustica, como é muito forte, tá? Entupir o encanamento lá, por exemplo, né? E tem a ver com gordura. Joga a soda cáustica, uma aguinha quente e tu vai ver que aquilo vai liberar na boa, tá? Então a soda cáustica, ela vem a ser muito eficiente para limpeza. Eu quero fabricar um sabão. Como que se fabrica sabão, por exemplo, tá? Você pode pegar então ali soda cáustica, tá? Gordura animal, aquecer e você vai ter uma quebra da gordura com a ajuda dela e pronto, fabricação de sabão, certo? Muito bem, tá? E se eu quero fabricar essa figurinha aqui, eu posso pegar sal, olha só, olha que fácil, sal de cozinha. Sal de cozinha. Pegou? Colocou na água e aí eu dou uma descarga elétrica. Uma bateria, enfim, tá uma pilhazinha. Descarga elétrica no sal de cozinha, eu produzo, entre outras coisas, soda cáustica. Top, demais, né? Outra base super importante, hidróxido de cálcio. Ela tem um apelido também, pessoal. Lembra a anterior? A anterior, então, era hidróxido de sódio, nome comum, soda cáustica, tá? Essa aqui é o hidróxido de cálcio, nome comum, cal hidratada, ok? Cal apagada, cal hidratada. Essa figura aqui, então, pessoal, ela é muito usada na construção civil. Para quê, tá? Para uma coisa chamada caiação. Você pode pintar com água e cal, por exemplo, uma superfície, tá? Né? Para uma pintura primária, por exemplo. Ela é muito usada para reboco, porque ela tem uma questão de aglutinação muito boa, uma aderência muito boa. Ela faz uma absorção muito forte ali, tá bom? E quando se fala em caiação, por exemplo, tá? Se fala muito em pinturas. Vocês já perceberam que os meus fios são pintados de branco para que a pessoa veja melhor? Não adianta, tá? As árvores, a base delas é pintada de branco. Não é só para ficar bonitinho não, tá, pessoal? 98% das pragas, elas vêm do solo. Então, a cal, ela é um antisséptico, ela é um microbicida. Pintando as árvores com cal, por exemplo, você evita muita praga, tá? Parasitando ali. Então, é uma maneira de você conservar melhor a saúde das árvores. Fica bonitinho também. O meio-fio fica mais visível. E assim, então, né, é a utilidade da cal hidratada ou então hidróxido de cálcio. Virando a chave, então, ali, ó, os sais, tá? Temos ácidos, bases, agora os sais. Quando se fala em sal, por exemplo, tá? O cara mais comentado, o cara mais importante, sem sombra de dúvida, é o cloreto de sódio, que é esse sal que a gente utiliza na cozinha. É ele, tá? De onde ele vem, pessoal? Evaporação da água do mar, tá? Então, você pega a água do mar. A cada litro que você evapora, a cada litro, sobram ali 30 gramas, 40 gramas de sal. Tá? Pegou 1 litro de água do mar, evaporou a água, vão sobrar 30, 40 gramas. Se fosse água lá do Mar Morto, eu teria então ali 300 gramas de sal. Ele é 10 vezes mais concentrado. Por isso, Mar Morto. E não é o mar, né? Muito bem, galera. Então a fonte vem a ser a evaporação da água do mar. Legal, legal. Ele é um condimento, né? Eu utilizo para salgar a comida, para dar mais sabor, enfim. Porém, se eu salgar uma salada muito cedo, ela murcha. Isso é culpa da osmose acontecendo, tá? E ele é capaz de alterar e regular a pressão sanguínea. Nunca viram aquela historinha assim, ó, tá com tontura, tá com pressão baixa, põe sal embaixo da língua? Pois é, tá? Pessoal, é um modo caseiro da pessoa alterar a pressão dela. Indicado?
Tá? Não é uma coisa legal, né? Mas você pode mudar a pressão sanguínea com o sal, né? O sódio, ele interfere na pressão sanguínea ali, tá? Então, o cloreto de sódio, ele está presente, né, nessa função também. Muito bem, galera. Então, ele é um sal muito, mas muito barato, muito frequente, está presente na água do mar. Você pega, por exemplo, você já ouviu falar do petróleo pré-sal? O que é o petróleo pré-sal? Temos o petróleo pós-sal, que é esse que a gente utiliza. O pré-sal, ele vem anterior a uma camada de sal. Tem camadas de sal, pessoal, de 2 quilômetros. Uma coisa é certa, né? Nunca vai faltar sal. Carbonato de cálcio, que é o CaCO3, famosíssimo também. Francis, famoso eu nunca ouvi falar. Onde é que ele se encontra? Vou te falar. Todo ovo que você já consumiu na vida, a casca era feita de um sal. Tá? A casca é feita de carbonato de cálcio, tá? E esse sal tem uma característica, pessoal, que eu quero te falar agora. Ele tem uma alta sensibilidade à acidez. Tá? Então, todo carbonato é sensível à acidez. Se você nunca pegou um ovo e colocou ele de molho na Coca-Cola de um dia para o outro, tá? De molho, por exemplo, no vinagre, tá? Faz isso e no outro dia você vai ver o que você vai ter. O ovo está sem casca, só na membrana amniótica dele, ok? Por quê? Porque esse sal ele é corroído pela acidez. Toda a casca dos ovos, então aqui, pessoal, tem carbonato de cálcio, tá? O calcário, aquele pó branco que a agricultura utiliza para elevar o pH, tá? Lá contém, então, carbonato de cálcio. Toda concha, toda casca de molusco, tá? A concha de um marisco, de uma ostra, você pega, por exemplo, de um mexilhão, toda concha, tá? Ela é feita de carbonato de cálcio. O mármore, que não é a mesma coisa do granito, tá? O mármore, ele vem a ser composto por carbonato de cálcio, tá? As bancadas de corais, você pode parar e pensar agora, tá? Quando um rio desemboca, né, no mar, a água fica muito ácida. E ali você não tem bancadas de corais. Sabe por quê? Porque a água do rio, que é mais ácida, ela detona as bancadas que são feitas de carbonato de cálcio. Então, olha em quanto lugar você encontra o famoso CaCO3, viu? Tá? Se você não conhecia, agora você tem ele muito por perto. Muito bem. Falando dos óxidos, vamos falar de 2 deles, tá? Os mais importantes. O CO2, que é o famoso gás carbônico, tá? Ele é um produto da nossa respiração. Você agora, por exemplo, está inspirando o oxigênio, ok? Aí lá na mitocôndria a glicose é consumida junto com o oxigênio, e aí você está exalando gás carbônico, perfeito? Você vai estar exalando gás carbônico. Ele é um produto da combustão completa porque existe também combustão incompleta. Incompleta gera CO, pegou? Incompleta gera CO e completa gera CO2, perfeito? Outra coisa, toda bebida gaseificada, água mineral com gás, tá? Um refrigerante da marca tal, cervejas, tá? Aquilo que deixa a bebida gaseificada, uma champanhe, ok? Uma espumante, são sempre, ok, gaseificadas com CO2, ou são carbonatadas, ou são artificialmente gaseificadas. Mas o gás em questão é o CO2, tá? É o CO2. Ele também está presente na chuva ácida, mas ele é o menor dos problemas, pessoal, tá? Uma coisa importante, nosso sangue, tá, tem um pH 7,35. O pH do sangue é 7,35, tá? Se elevar abruptamente, você pode morrer. Se ele cair abruptamente, você pode morrer também. O que pode fazer o pH do sangue ficar ácido, né, baixar no caso, causar uma acidose sanguínea, é você reter CO2. Então, quem fica trancado em um lugar, tá lá fechado, com mais pessoas, sozinho, enfim, acumula muito CO2, provoca uma acidose sanguínea e pode provocar um desmaio. O corpo se defende provocando desmaio, mas se você não sai daquele local, ok, o óbito pode acontecer porque você vai ter uma acidose sanguínea, o que é muito perigoso. Mais perigoso que o CO2 é o CO. Esse cara vem da combustão incompleta, tá? Na queima de madeira, queima da gasolina, queima do óleo diesel, o álcool quase não produz, tá? Esse cara aqui, perfeito? Tá? Mas derivados do petróleo, muito. Então ele vem da combustão incompleta e ele é um destruidor da camada de ozônio, ok? Ele tem uma afinidade gigantesca. A afinidade dele com a nossa hemoglobina é 250 vezes maior que com oxigênio. Então, se tem oxigênio e CO, o corpo prefere 250 vezes mais CO. E aí você pega isso, leva na mitocôndria, não usa. O que acontece? Você não produz energia, ok? Você desmaia, ficando naquele lugar, você morre. Há pouco tempo no Brasil, várias famílias perderam a vida, né?
no Brasil, família brasileira no Chile, em função do monóxido de carbono. Pessoal, ele é inodoro, tá? Ele é incolor, você não sente que está intoxicado por ele. Tanto que no Brasil ele matou uma família inteira e a família estava em vários cômodos da casa. Tá? Então ele vai se alastrando e não causando alarde, isso é um grande problema. Ele é um perigoso gás. Então, falamos dos principais ácidos, bases, sais e óxidos. Galera, é importante conhecer mais além e praticar exercícios também. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.